Então vamos entender aqui um pouco agora da programação, coisa simples e rápida. Então vamos entender aqui um pouco agora da programação, coisa simples e rápida. Se eu clico aqui em código agora, olha, apresenta para mim duas opções. Uma é fazer a minha programação por blocos, e essa programação por blocos, ela é didática, né? Você vai encaixando aqui os comandos que você quer e depois ele lê. Esses comandos são divididos aqui, olha, em setores, tipo saída, entrada, anotação, variável, comandos matemáticos, né? Comandos de controle e por aí vai. E a gente tem também o texto, que é o real, tá? A forma que a gente programa aqui é exatamente a forma que a gente programa um Arduino real. Bom, então antes disso, eu preciso fazer as ligações aqui do que eu quero acionar, né? Assim, então eu vou pegar aqui 3 LEDs, vou colocar aqui esses LEDs com cor vermelho, esse aqui eu vou colocar azul e esse aqui eu vou colocar amarelo. O LED tem 2 terminais, um terminal cátodo e um terminal anodo. O LED só funciona em um sentido, tá? Se você inverte o LED, ele não funciona mais. E qual é o sentido que o LED precisa trabalhar? O anodo tem que ficar no maior potencial, por assim dizer, o positivo, né? E o cátodo tem que ficar no negativo. Então, para início de conversa aqui também, olha, vou pegar aqui a fonte de 5 volts, vou conectar essa fonte aqui de 5 volts, tá vendo? A fonte do próprio Arduino. Vou clicar nesse cabo aqui, mudar a cor do cabo, vou colocar ela vermelha. E o GND eu vou ligar lá no negativo do meu protoboard. E ele eu vou colocar como preto. Eu alimentei só essas duas trilhas de baixo aqui, ó. Então essa está toda com terminal negativo e essa está com positivo de 5 volts. Daí eu posso puxar para o circuito aqui e fazer ele funcionar. Também por praticidade eu posso interligar essas trilhas aqui, ó. Então quer dizer que essas trilhas de cima também alimentadas com o valor de 5 volts que eu tirei aqui do Arduino. O LED precisa ter um limitador de tensão. Esse limitador é um resistor simples. Vou colocar um valor aqui de 120 ohms. Eu vou colocar 3 resistores desse aqui. Cada resistor desse vai ser responsável por acionar um LED. E o outro lado do LED eu vou ligar onde? No negativo. O que vai nos terminais aqui desses resistores? Nesse caso, eu vou acionar um LED, né? Então tem que ser a porta do Arduino, né? Assim, porta 3 para acionar o LED vermelho. Vamos colocar aqui a porta 5 para acionar o LED azul. A porta 9 para acionar o LED amarelo. Eu vou até mudar essa porta aqui para 6, só para ficar sequencial as 3 PWM ali. Feito o meu circuito, o que eu preciso fazer agora? Programar, né? Assim, eu venho aqui em código. Bom, então, olha só, a gente tem a estrutura que é a seguinte, ó. Void setup, como que eu sei aonde inicia e aonde termina uma função? Por meio dessa chave aqui, ó. Então, a chave abrindo e fechando aqui, tudo que tiver entre isso vai ser a estrutura da minha função. Beleza? E o Arduino, no instante que eu inicio a operação, né, do Arduino, ele vai ler esse void setup aqui uma vez. Por quê? Porque esse void setup, ele é para parametrização, por assim dizer. É a forma que eu estou parametrizando as portas, né, a configuração das portas e outras configurações do meu Arduino. Caso eu faça um comando de interrupção ou então inicialize meu Arduino, ele volta e lê esse setup uma vez só novamente, tá? Toda vez que eu tenho algum desses comandos que são não tão naturais assim, ele vai ler esse void setup só uma vez. Depois disso, ele vai ficar lendo esse void loop aqui durante todo o funcionamento dele. Beleza? Então ele lê o void setup uma vez, depois pula para o loop. E tudo que está no loop, ele vai ler como se estivesse lendo um livro, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. E quando chega aqui na última linha, caso que linha 28, né? Nesse exemplo aqui, ele retorna e começa na linha 23 de novo. E fica fazendo um loop aqui até você mandar ele parar.
quais são as configurações que eu preciso fazer iniciais aqui? Eu preciso falar para o Arduino que eu estou considerando as portas 3, 5 e 6 como saída, porque até então ele está considerando porta, tá? E essas portas podem ser saída ou pode ser também entrada. Então eu tenho que falar para o Arduino o seguinte, ó, você vai usar as portas 3, 5 e 6 como saída. Qual é o comando que eu uso para gravar isso no Arduino? É o comando que a gente chama de pin mode.